Nós estamos falando no livro de Romanos. E eu queria pontuar algumas questões daquilo que nós já vimos ao respeito desse livro. Então, Paulo começa a explanação desse livro nos trazendo pelo menos um objetivo muito claro a respeito do que seria isso. Paulo vai apresentar no livro de Romanos o Evangelho, né, como o poder de Deus, e de uma forma bem sucinta, poderíamos descrever assim: o Evangelho salva o pecador, merecedor da ira de Deus, por meio da graça e do seu amor, manifestado na pessoa de Jesus Cristo, dando a esse pecador uma novidade de vida, de prestar culto a Deus e à pessoa do Senhor Jesus Cristo. Em outras palavras, poderíamos sucintar isso apenas de uma única frase: o Evangelho salva o pecador por meio da graça e o justifica, dando-lhe condições de estar na presença de Deus. Só que isso não acontece no estralo de dedos. Isso foi um processo. E um processo doloroso, um processo difícil de nós podermos chegar até aqui. Paulo pontua, então, desde o capítulo 1 até o capítulo 4, que nós estamos finalizando na manhã de hoje, Paulo vai pontuar alguns passos que foram dados. Desde chamar a atenção sobre o que era o Evangelho, nos versículos 16 e 17, o Evangelho é o poder de Deus que salva o pecador, o Evangelho se vive por meio da fé. Paulo, então, já deixa claro e declarado a respeito disso, de como que este Evangelho deveria ser. E é interessante, pois nos versos 18 até o capítulo 2, versículo 29, Paulo vai chamar a atenção de que a ira de Deus se manifestou, e manifestou-se sobre algumas situações. Manifestou contra toda impiedade, manifestou-se contra a hipocrisia, manifestou-se contra os judeus, e traz também uma explanação, o apóstolo Paulo vai fazer isso, sobre o que seria a justiça de Deus. E essa forma dessa justiça, ou seja, a busca deste homem de estar bem com Deus, de viver uma vida plena com Deus, vai chamar de que este homem precisa entender que a justiça de Deus é diferente, ela contrapõe-se à injustiça dos homens. E por meio dos seus atos, por meio dos seus méritos, por meio dos seus esforços, o homem jamais vai chegar a viver em plena harmonia com Deus. Por quê? Porque o apóstolo Paulo chama a nossa atenção no versículo 9 ao versículo 18 do capítulo 3, descrevendo: todos os seres humanos são pecadores. Sem exceção. Todo ser humano é pecador. E essa ação de Deus, ou seja, o que a lei, de uma certa maneira, vai mostrar, é que essa ação de Deus, né, diante desse ser humano que é pecador, que vive em desobediência à pessoa de Deus, esse ser humano vive, então, numa situação muito complicada, porque, tecnicamente falando, não tem bondade no seu coração, não tem vontade de querer buscar a Deus, e tudo que ele acaba fazendo é sempre voltado para si próprio. E esse é o problema, inclusive a sua própria religião. Ele acaba tendo a sua religião voltado para si próprio, faz com que esse ser humano caminhe e viva de uma maneira voltando para si. Por isso que Deus vai chamar a atenção: olha, não há ninguém que entenda, não há ninguém que busque a Deus, todos se afastaram, como está escrito, não há um justo sequer. E assim o apóstolo Paulo descreve para a gente o problema da raça humana, o problema que eu enfrento no meu casamento, o problema que eu enfrento no meu emprego, o problema que eu enfrento com os meus colegas de escola, o problema que eu enfrento com os meus vizinhos. Aonde está? Está na maneira como que eles são? Na maneira como minha esposa é? Não. Está em mim, que sou pecador. O meu pecado cria um problema sério, de maneira que eu não consigo vivenciar em plena harmonia, não apenas só com Deus, mas também com todos que estão em minha volta. Quando você e eu começarmos a entender que o meu pecado e o teu pecado atrapalha a nossa vida, atrapalha o nosso ser, nós precisamos tomar uma decisão. E a decisão é parar de dar braçadas, parar de lutar, parar de fazer pelos nossos próprios esforços e completamente descansar na ação de Deus. Por isso que no versículo 21, Paulo muda meio que a chaveta, e ele chama a atenção assim: olha, realmente, tudo isso daqui traz a justiça de Deus. Tudo isso daqui faz o homem realmente se colocado no seu lugar. Ele é pecador. E como pecador, ele está carente. Na realidade, ele está ausente da graça de Deus. Ele está separado da glória de Deus.
como pecador, este ser humano não tem muita esperança para ele. Então, o que fazer? Paulo, então, no verso 21, diz: mas agora se manifestou sem a lei, ou seja, sem o mérito do que o homem possa fazer, a justiça de Deus. E aí ele contrapõe a justiça de Deus com a injustiça humana, chamando a atenção de que essa justiça de Deus, ela de fato capacita este ser humano a ser declarado justo, de maneira que não tem acusação, não tem dolo, não tem nada que venha corromper este homem. Sabe por quê? Porque a sua justiça está baseada no que Jesus Cristo fez, e não no que eu e você está fazendo. A declaração de justificação está declarada na ação de Deus, e não em minha vida e na sua vida. Ah, pastor, eu quero estar na igreja, mas sabe, minha vida é complicada, eu não consigo me ajustar lá. É verdade, você não consegue mesmo. Mas quando você descansa no poder de Deus, quando você descansa na ação de Deus, Deus pode mudar sua vida. Deus pode mudar todo o significado da sua vida. Então, no capítulo 3, versos 21 a 31, o apóstolo Paulo, então, nos chama a atenção de que essa justiça, ela muda. A justiça de Deus, que nós vemos em contradição com a injustiça do homem, nós vemos que o homem está debaixo do pecado, nós vimos que Deus, através da lei, mostra que todos são pecadores, nós vimos que essa justificação, ou essa manifestação da justiça de Deus, se dá por um único fato, que é o homem confiar plenamente pela fé, não pelos méritos, não pelos seus esforços, mas simplesmente confiar. Concluímos, verso 28, pois que o homem é justificado pela fé, sem obras da lei. E isso ele vai chamar a atenção em conformidade com o versículo 17 do capítulo 1. O justo vive pela fé, não é um outro caminho. Então, na manhã de hoje, avançando um pouco mais dentro daquilo que a gente vimos, o apóstolo Paulo, ele descreve, então, o exemplo maior dessa questão de vivenciar pela fé, que foi Abraão. Abraão foi alguém que definitivamente vivenciou a sua vida alicerçado pela fé. E Paulo, então, descreve para a gente, pela vida de Abraão, de onde que vem esse ato da justificação. Primeiro, é importante frisar que não vem pela circuncisão, ou seja, não vem pela raça. Não é porque você é judeu que você agora vai ser justificado, circuncidado. Não, não é o desejo de Deus que o homem fosse apenas circuncidado externamente, mas prioritariamente circuncidado no coração. Deus quer que as pessoas sejam separadas no coração. A circuncisão verdadeira é aquela que é feita no coração, é aquela que é trabalhada no coração. Outra questão importante que o apóstolo Paulo chama a atenção: a circuncisão não vem por cumprir e pelos méritos da lei. A lei só revela que eu e você somos pecadores. Ah, mas eu tenho que guardar a lei, porque se eu não guardar a lei, eu não vou para o céu e não vou ser salvo. Não vai mesmo. Nem guardando, e nem cumprindo, e nem deixando de guardar, porque a lei só revela quem você é. Você percebe que você não tem forças, não tem méritos, não tem condições de guardar. Sabe por quê? Porque você fala, ó, guardei a lei todinha, mas final da tarde vem a esposa, no caso nós homens, né? Vem a esposa e fala, tem que lavar aquela louça. Pronto, acabou. Estava guardada a lei, perfeita. 9,99%. Aquela louça fez você sair do salto. Aí pronto, aí acabou tudo. Você pecou de novo. Acabou-se. Entenderam? Acabou. Tem que começar tudo de novo. Então, não é pelo mérito da lei. Não é guardando a lei, que diz o apóstolo Paulo. Então, por onde que é, pastor? Como é que a pessoa é declarada justificada? E em que isso me ajuda na minha vida? Então, a pessoa é declarada justificada quando ela tem fé. Esse ato de ser justificado é o ato de você estar bem com Deus. É o ato de você poder falar assim, eu tenho relacionamento com Deus. É o ato de você poder falar assim, olha, eu posso dobrar o meu joelho, eu posso sentar na minha cama e eu posso falar com Deus abertamente, sem receio nenhum, sem medo nenhum. Será que Deus vai ouvir minha oração? Será que Deus vai aceitar o que eu estou falando? Sabe por quê?
Porque não é pelo que você fez, como diz o apóstolo Paulo, é pelo que Cristo fez. Então, quando você descansa, coloca as suas fichas, coloca a sua confiança na pessoa do Senhor Jesus Cristo, na ação que Ele fez, automaticamente, então, a sua fé vai te levando a um patamar mais alto. É o caminhar que o apóstolo Paulo vai chamar a atenção na vida de Abraão. Ou seja, foi confiando, e a gente falou isso na semana passada, de que essa fé de Abraão, ela foi sendo construída, ensinamos isso desde os versículos 16 aos versículos 17. Essa fé foi construída, portanto, é pela fé, para que seja segundo a graça, a fim de que a promessa seja firme a toda posteridade, não somente a que é da lei, mas também a que é da fé de Abraão, o qual é pai de todos nós. Como está escrito, por pai de muitas nações te constituí perante aquele no qual creu, a saber, Deus, o qual vos vivifica, ou saber o qual vivifica os mortos, e chama as coisas que são como as que se já fossem. Agora preste atenção. Ora, o qual em esperança creu contra a esperança, que seria feito pai de muitas nações, conforme o que lhe fora dito. Assim será a tua descendência. E não enfraqueceu na fé, nem atentou para o seu próprio corpo, já amortecido, pois já quase 100 anos, nem tampouco para o amortecimento do ventre de Sara. E não duvidou da promessa de Deus, por incredulidade, mas por fortificado na fé, dando glória a Deus. Olha que interessante, o nome Abrão significa pai de muitos. Quando Deus chama Abrão, Abrão tinha 75 anos, casado com uma mulher muito linda, muito bonita. Aquela mulher chamava a atenção de muitos homens. Inclusive, nos relatos bíblicos, ela chamou a atenção do rei do Egito, do rei dos Amalequitas, uma mulher que o homem olhava, nossa! Mas Abraão não conseguia gerar filhos com ela. Ele não conseguia ter filhos com ela. Aí Deus vem, em Gênesis capítulo 12, e fala, Abraão, sai da tua terra e da tua parentela e vai para uma terra que eu ainda vou mostrar para você, e lá vou abençoar a tua descendência. Abraão não tinha filhos. E é interessante na história dele, de que quando ele caminha um certo percurso da sua história, ele vai chamar a atenção de Deus dizendo o seguinte, Deus, olha, vamos fazer aqui, eu só tenho como herdeiro direto meu servo Damasceno, Eliezer. Permita-me, então, passar todas as atividades, todas as questões para ele, para que ele seja realmente o meu herdeiro. E aí Deus vai e confirma para ele, não, Abraão, você vai ser pai de uma grande nação. E, passado o tempo, esse homem que tem aí a sua história de vida alicerçada como Abrão, né, Deus então vai chegar para ele falando assim, olha, vamos fazer um trato aqui? Vamos mudar o seu nome? Pai de muitos é muito pouco. Ontem eu fui fazer uma visita, e aí a pessoa disse assim, nós somos em 11. O quê? Esse é pai de muitos. Nós somos em 12. Nossa, pai de muitos. Mas aí Deus fala, não, pai de muitos é muito pouco. Capítulo 17, olha lá. Sendo, pois, Abrão, da idade de 99 anos, 75 Deus o chamou. Passaram-se em torno aí de quase 24 anos. E Abraão ainda não tem um filho. E aí Deus fala para ele o seguinte, né, vai ter o filho lá com Agar, mas Deus vai falar para ele assim, viu, o seu filho não vai ser com Agar, vai ser com Sarai. E ele ainda com ela não tem nenhum filho. E é interessante porque Deus fala para ele, vamos mudar seu nome. Diz assim, eu sou o Deus Todo-Poderoso, e anda na minha presença e ser perfeito. E aí é interessante que Deus fala assim, porém o meu concerto entre mim e ti, e multiplicarei grandissimamente. Então caiu Abrão sobre o seu rosto e falou Deus com ele, dizendo, quanto a mim, eis que o meu concerto contigo é e será o pai de multidões de nações. E não se chamará mais o teu nome de Abrão, mas de Abraão será o teu nome, porque por pai de muitas nações te tenho posto. E te farei frutificar grandissimamente, e de ti farei nações, e sairão
e reis sairão de ti. Estabelecerei o meu concerto entre mim e ti, entre a tua semente, depois de ti e as suas gerações, por concerto perpétuo, para te ser por ti, por Deus e a tua descendência depois de ti. E darei a ti e a tua semente depois de ti, a terra das tuas peregrinações, toda a terra de Canaã, em perpétua possessão, e ser-lhe-eis o seu Deus. Agora imagina que Abraão está conversando com um amigo, Julinha. E aí, qual que é o seu nome? Abraão. Pai de muitos. Nossa, Deus seja louvado. Cadê os seus filhos? Ah, ainda não tem. Eu tenho um que, assim, foi uma escapada, não foi uma coisa muito acertada, né? E não é o filho meu da minha esposa. Ah. Aí Abraão chega agora para os seus amigos, João. Fala assim, olha, tive um encontro com Deus. E Deus mudou o meu nome. De Abrão para Abraão, pai de multidões de nações. O que vocês imaginariam desse homem? 100 anos nas costas. Nenhum filho com a sua esposa verdadeira. Está louco. Mas Abraão, ele não cria apenas numa questão racional, ele confiava não apenas naquilo que estava só diante dos seus olhos, ele confiava naquele que estava lhe trazendo uma promessa. A fé de Abraão não estava pactuada nas ações que Deus estava fazendo, mas estava pactuada na promessa de Deus. É interessante porque quando a gente olha para essa questão da fé, normalmente, como os fariseus, olha, mostra-nos um milagre e nós vamos crer em ti. A fé não é assim. A fé, ela não precisa de objetos para se crer. A fé não precisa estar alicerçada sobre qualquer questão. Vou na igreja X, por quê? Porque lá tem milagre. Olha, lá o pastor levanta até morto do caixão. Lá a igreja é boa. Não é. Porque se a sua fé está pautada naquilo que os seus olhos veem, como diz o próprio Cristo para Tomé, bem-aventurado aqueles que não viram, mas creram. A fé é estabelecida exatamente não na ação do feito, mas naquele que prometeu. E foi exatamente esse o parâmetro que fortaleceu a vida de Abraão. Ele começa a caminhar, ele começa a ter sua vida pautada exatamente naquilo que Deus havia prometido para ele. Errou, como a gente viu na semana passada, teve seus deslizes? Teve, mas isso não quer dizer que ele não teve fé. Isso quer dizer que a sua fé estava sendo construída periodicamente. Vocês estando aqui hoje pela manhã, quer dizer o seguinte, que vocês estão construindo a fé de vocês a cada domingo. A cada vinda, a cada escutar de culto, a cada envolvimento com o cântico espiritual, a fé de vocês está sendo fortalecida. Mas a gente vai errar. Como Abraão errou quando foi lá para o Egito. O que ele fez? Sarai, você é muito bonita. Se eu falar que você é minha esposa, vão me matar. Imaginou, Sarai, você sem a minha pessoa? Você vai ficar muito triste. Vai ficar choramingando pelos lados, pelos cantos. Não quero isso para você, então vamos fazer o seguinte, você diz aí que você é minha irmã, e de fato, era meia-irmã, então está tudo certo. Abraão olhou para Sarai, pensou nela? Não, ele olhou para ele, eu vou morrer, não quero morrer, não quero ficar passar por essa vida. Quando chegou Abimeleque, a mesma coisa. E é interessante porque, apesar das suas falhas, ele ainda confiava na promessa de Deus. Qual era a promessa? Eu serei pai de multidões de nações. Eu confio no que Deus falou. Eu acredito no que Deus falou. E é interessante que, depois de Deus ter mudado o seu nome, depois de Deus ter trazido a ele toda essa questão, Deus vai falar para Sarai, olha, você também vai ter o nome mudado. E o seu nome vai deixar de ser Sarai para ser Sara, mãe de multidões. E é interessante que quando Deus chama a atenção de Sarai e fala para ela, quando menciona que ela seria mãe, que ela poderia engravidar e que ela teria um filho. Sarai, a primeira coisa que ela faz é dar risada. É achar engraçado aquilo que estava sendo dito. Por quê? Porque os dois olharam para as suas condições físicas.
Hoje a gente olha para um homem de 60 anos e a gente tira onda. Fala, isso daí só vai não. Um homem de 70 anos, dá não. Agora imagina olhar para um homem de 99 anos. E para uma mulher também aí beirando essa idade. Uma mulher que, sim, as suas regras já tinham passado há muito tempo. Abraão era consciente disso. Abraão era consciente de todas as suas limitações. Mas Abraão olhou para as circunstâncias? Abraão olhou para o momento? Abraão olhou para a fragilidade do seu corpo? Não. Abraão olhou para o Deus que havia prometido. E aqui eu quero então chamar a sua atenção sobre alguns passos que a promessa traz para a minha vida e traz para a tua vida. Abraão cria completamente de que Deus era poderoso para fazer e para cumprir muito mais do que havia prometido. Veja lá no capítulo 4, versículos 18 até o 21. Abraão acreditava de que sim, Deus era suficiente e capaz de fazer muito mais, o qual em esperança creu contra a esperança que seria feito o pai de muitas nações, conforme que lhe fora dito. Assim será a tua descendência. Abraão não estava alicerçado sobre apenas o fato de que, olha, eu serei o pai. Não, ele estava alicerçado sobre o fato de que Deus tinha lhe dito. Ele estava alicerçado sobre a promessa que lhe havia sido feita. Ele estava confiando na palavra de Deus. A fé, ela é construída pela palavra. A fé, ela é construída quando você de fato confia na palavra do Senhor. A fé não é construída pelos objetos. A fé não é construída pelos resultados. A fé é construída pela palavra. A fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. Se você começa a ouvir a palavra de Deus constantemente na sua vida, automaticamente você vai se alicerçando nela, você vai caminhando a passos na direção daquilo que agrada o coração de Deus. Quer ter fé? Ouça a palavra do Senhor. Quer ter fé? Confie na palavra do Senhor. Pastor, minha fé está fraca. Sim, sabe por quê? Porque possivelmente quase 99,9% você está ouvindo pouco a voz do seu Senhor. Estou enfraquecido na fé. Porque a voz do Senhor não está chegando ao seu coração. Abraão olhou para a sua situação. Abraão olhou para todas as questões, mas Abraão ainda continuava firme e forte. Em esperança, creu contra a esperança. O objeto da fé de Abraão nunca foi o filho. O objeto de fé de Abraão nunca foi que Sarai viesse a ter uma criança. O objeto de fé de Abraão nunca foi ser o pai de multidões de nações. Qual era o objeto da fé de Abraão? O próprio Deus. Quem me prometeu isso? Foi Deus. Qual é o objeto da sua fé? Meu casamento está complicado. Minha vida está ruim. Meu trabalho está ruim. Se você acredita que o teu trabalho pode mudar, ótimo. Mas se você acredita que Deus é capaz de mudar a tua vida, Deus é capaz de mudar a tua vida, Deus é capaz de mudar o teu trabalho, a tua fé não é mais no trabalho, a tua fé é na pessoa de Deus. É Deus quem é capaz de fazer o impossível. É Deus quem é capaz de fazer a maravilha. Porque se você muda no teu trabalho, as pessoas que estão em tua volta também são pecadores, como você o é. Mas quando Deus intervém, quando você acredita que Deus é capaz de fazer muito mais, e você vive totalmente nessa dependência, nessa confiança, nessa confiabilidade de que Deus é capaz de fazer, você descansa. Você para de dar abraçada. Eu gosto muito de ir para os rios aqui da região e de ir para as praias quando a gente tem oportunidade. E eu já tenho experiência nessa questão de afogamento. É uma questão muito boa quando você passa por isso. Eu tenho experiência de cair de bicicleta, tenho experiência agora de afogamento. Eu acho que está bom de parar por aí, porque senão daqui a pouco vai vir fogo, eu não quero não, esse negócio dói mais. Né? Mas quando eu estava afogando, uma das questões que me lembro bem é que quanto mais eu me batia, mais eu afundava. Quanto mais eu me mexia, mais eu afundava.
E aí, nessas caminhadas de rio, passando uma situação, a gente teve uma ocorrência de que alguém estava começando a entrar em apavoramento. Qual é a primeira tática? Fica calmo. Fica calmo. Estou aqui do teu lado e fique calmo. Levanta a pessoa um pouquinho para ela poder ver que ela está segura. Acabou. Vamos até a margem. Claro que você tem que ter a sabedoria e ciência que você está fazendo. Mas quanto mais você se bate na água, mais você afunda. Quanto mais você se bate na sua fé, em busca dos seus próprios esforços, mais você naufraga. É isso que Abraão fez de diferente. Abraão não confiou nas suas circunstâncias. Abraão não confiou no que estava acontecendo. Abraão confiou na promessa de Deus. E a promessa lhe trouxe garantia. O Deus que estava prometendo era suficiente, capaz de fazer muito mais do que ele poderia imaginar. Creia, simplesmente assim. Creia, confie na ação de Deus. Outra descrição de Abraão é que Abraão cria sem vacilar. Abraão cria sem ter dúvidas. E é interessante porque quando a gente pensa nessa questão da fragilidade, da dúvida, Tiago capítulo 1, versículo 6 vai chamar a atenção o seguinte: o homem dobre, ele é como a onda do mar, ele é inconstante. Ora ela vem, ora ela vai. O homem de fé dúbia é exatamente isso. O homem que não está alicerçado na fé verdadeira, ora ele está firme, está ali fervoroso, e de repente ele esmorece. Porque a sua fé está alicerçada não no Deus verdadeiro, mas nas coisas. Por que Abraão não enfraqueceu quando olhou para o ventre de Sara? Pô, Deus, poderia fazer um milagre aí, dar um útero bom aí, um útero 100%, né, turbinado. Ajudaria bem. A Bíblia diz que o útero de Sara estava amortecido. Já não fazia mais nada, não tinha jeito nenhum. A Bíblia diz que Abraão também, já por ser um homem de 99 anos, também já não ia para lugar nenhum. Mas Abraão não olhou para as circunstâncias, não se permitiu se abater pelo momento ou pela situação. O maior problema da fé é a dúvida. Será que vai? O maior problema da fé é quando você coloca em xeque quem é o Deus que você está servindo. O maior problema da fé é quando você duvida do poder daquele que é poderoso. Voltando então para algumas particularidades das nossas vidas. Você está na igreja, você é orientado a orar pelo seu casamento, a orar pelo seu filho. Mas você orou 1 ano. Você orou 2 anos. Você orou 3 anos. Você orou 4 anos. Você orou 5 anos e nada mudou. Você então parte para o princípio. Não vai. Qual é o primeiro passo que eu faço? Quer saber, Dilma, esse negócio de igreja, lorota. Estou fora. Vou viver minha vida. Por quê? Porque você olhou o resultado. Você simplesmente baseou a sua jornada de vida em cima do resultado. E não em cima daquele que é capaz de mudar o resultado. Estão entendendo? Ou está todo mundo com sono? Não? Está todo mundo acordadinho aí? Está acordado, Natan? Rafael já dormiu, né? Não, Rafael está acordado também. Ou seja, quando você confia no Deus que você crê, quando você entende que Deus é capaz de mudar a história, não importa os anos. Porque você pode chegar à velhice, como Abraão chegou. Mas ainda assim você sabe de que Deus é capaz de fazer. Abraão, em algum momento, viu a terra prometida? Essa terra aqui. Sabe, para dizer a verdade, o que Abraão tinha da terra de Canaã como propriedade sua? Um cemitério. Uma caverna onde ele colocou o túmulo de Sarai, sua esposa. Ah, e que ele foi lá e comprou. Ele comprou, foi lá, pá, pagou no cash.
500 anos depois, quando Moisés retorna juntamente com o povo, já não eram 39 pessoas que tinham descido para o Egito. Agora, só de homens, eram 600 mil homens. Retornam para um lugar chamado Canaã, considerado como terra prometida. E lá Deus fala, essa terra aqui que eu vou dar para vocês, que mana leite e mel. Abraão cria no poder do Deus que ele servia. E o Deus que ele servia era o Deus que estava acima do tempo. Eu e você, nós somos finitos. Mas Deus é o Deus eterno. Ele é o único que é capaz de mudar a história da raça humana. Ele é o único que é capaz de mudar você e mudar a mim. Abraão não se deixou abater, não se levou a ser abatido pela dúvida. Ainda que olhando para Sarai e falar, filha, aí não vai sair muita coisa não. Olhando para ele, meu garoto, aqui também não vai sair muita coisa não. Abraão estava convicto, Abraão estava certo em quem ele estava crendo. Abraão não duvidou da promessa de Deus por incredulidade alguma. Olhar as circunstâncias nos faz tirar os olhos da pessoa de Deus. Apesar de 100 anos de idade, o amortecimento de Sarai, sua esposa, Abraão simplesmente olhava para o Senhor e cria no Senhor. Não olhe o momento que você está passando, não olhe as circunstâncias. Mas eu estou com Covid. Não olhe para isso, olhe para o autor e consumador da sua fé. Olhe para a pessoa do Senhor, é nele que você estabelece a sua fé, é nele que você tem que confiar, é nele que está alicerçada a sua salvação, é nele, somente nele, o único que é capaz de fazer muito mais do que você imagina, muito mais. Você pensa em X, Deus está pensando em 3X para você. Abraão pensava, talvez eu vou ser pai de muitos, vou ter aí 10 filhos. Deus não pensava para ele 10 filhos, Deus pensava para ele nações. Abraão cria exatamente na promessa de Deus. E a promessa de Deus fez uma diferença singular. Sarai teve filho com 99 anos. Abraão não apenas teve Ismael, o primeiro filho, que foi com Agar, e nem Isaac, como foi Sarai. Abraão teve mais filhos. Gerações vieram, futuras nações se formaram. Abraão cria de que Deus era suficiente, capaz de fazer as mudanças necessárias. Na fé de Abraão, a Bíblia chama a atenção que Abraão confiou e glorificou a Deus. Isso lhe foi colocado como glorificação a Deus, estando certíssimo. E não duvidou da promessa de Deus por incredulidade, mas foi fortificado na fé, dando glória a Deus. E estando certíssimo de que ele tinha prometido, também era poderoso para fazer. Abraão glorificou a Deus. O caminho da fé, meus irmãos e minhas irmãs, amigos e jovens e crianças aqui presentes, o caminho da fé é tão somente um, é você glorificar a Deus. É você exaltar a Deus na sua vida. Eu acredito e eu creio que Deus é capaz de fazer maravilhas na vida dos meus filhos. Como que eu sei disso? Quando eu creio no poder de Deus. Mas o que você está fazendo? Bom, a minha parte, naquilo que compete como pai, de ensinar as Escrituras, de orientá-los, está sendo feito. Mas eu acredito que, além disso ainda, Deus é capaz de orientá-los, de conduzi-los. É Deus. E eu vou glorificar a Deus por aquilo que Deus vai fazer na vida deles. É Deus. Abraão glorificou a Deus pelo caminho da sua fé. E eu quero que você agora, na manhã de hoje, grave isso. Nós vimos até aqui que, olha, você é salvo, você chegou à salvação, não foi pelos seus méritos, foi pelo que Cristo fez na cruz do Calvário. Foi Ele que conquistou o acesso de você à pessoa de Deus, a você estar na sala de Deus. Foi Deus, através de Jesus Cristo, que capacitou e conquistou isso para a tua vida. Você pode chegar a Deus hoje e dizer, Abba, Pai, querido Pai, ô Painho, como diz aí a tradução, você tem acesso a Deus. Você pode glorificar a Deus quando você diz, Senhor, eu confio em Ti. Minha vida vai mudar, meu casamento vai mudar, meu trabalho vai mudar, minha jornada vai mudar, minha vida, meu jeito de ser vai mudar. Por quê? Porque eu vou mudar? Não, porque eu creio no Deus que é capaz de mudar a minha história de vida. E você vai glorificar a Deus por isso.
Portanto, Abraão cria de uma maneira tal que a sua fé o levava a glorificar e a exaltar a pessoa de Deus. Crer quando as coisas vão bem é muito fácil, não é? Qual é a dificuldade? É quando as coisas vão com mal a pior. Abraão não se deixou abater. Abraão não se deixou levar. Mas o seu crer lhe fazia com que tudo que parecia ser impossível, quando olhava para o Deus que era capaz e suficiente de fazer maravilhas, tornava-se completamente possível. Por isso que o apóstolo Paulo, quando vai chamar nossa atenção, ele vai descrever exatamente isso. Abraão cria que Deus era capaz de fazer, porque ele simplesmente não olhava para o resultado que Deus estava fazendo, ele não olhava para o resultado do que estava acontecendo à sua volta, mas ele olhava simplesmente para a pessoa de Deus. Quando Deus chama a atenção em Gênesis capítulo 17, anda na minha presença e ser perfeito, o que Abraão fez? Tentou se ajustar. Tentou ajustar sua fé. Fé piedosa não é um entendimento completo, mas é uma confiança total, diria MacArthur. Fé não é um entendimento completo, mas é uma confiança total. Ou seja, eu confio plenamente. Não entendo o que está acontecendo. Não compreendo o momento que eu estou passando na minha vida, mas eu confio de que Deus está no controle dela. Eu não compreendo, Senhor, o porquê que eu estou passando por essa situação no meu trabalho. Mas eu confio de que o Senhor é capaz e suficiente para poder direcionar minha vida aqui. Não vou me debater. Eu não entendo por que o meu casamento está passando por essa atrocidade. Mas eu confio de que o Senhor tem um plano melhor para ele. Eu não entendo, Senhor, por que meu filho está sendo rebelde desse jeito, sendo que eu criei ele na admoestação do Senhor. Mas eu confio de que o Senhor tem ele em totalidade nos seus planos. Eu confio plenamente no Senhor, apesar das circunstâncias. Eu confio plenamente no Senhor, apesar do que estamos vivenciando. Porque a fé é diferente da lei. A lei baseia-se no que você faz. A fé baseia-se no que Deus fez. Você tem fé? Amém ou não? Então creia no Deus que você serve. Ele é capaz de mudar a tua história. Como mudou a história de Abraão, e como mudou a minha história, e como tem mudado a sua história. A fé de Abraão não era apenas no improvável, e nem no impossível, mas sim no Deus do impossível. Essa era a diferença. E Abraão cria de tal forma, conforme diz o autor de Hebreus, de que Deus era capaz de vivificar o seu filho quando foi pedido o sacrifício de Isaac. Abraão cria de tal forma, olha que fé maturidade já avançando. Abraão passou por vários estágios de fé. Quando chegou no estágio final, Isaac com 15 anos de idade, Abraão, eu quero Isaac. Mas para que assim? Eu quero Isaac como sacrifício. Mas como sacrifício? Sacrifício, tipo tirar sanguinho, colocar lá no altar, queimar? É. O senhor tem certeza? Tem. Então tá bom. No dia seguinte, 4 horas da manhã, pega Isaac, vamos fazer sacrifício. Pega a lenha, pega a faca. Não esqueça de levar a brasa, precisamos acender o fogo lá. Arrume os animais, vamos subir morro dentro. Vai um servo com ele, chega a uma certa altura, os servos falam assim, e agora, Senhor? Vocês ficam aqui, vai eu e o meu filho, nós vamos oferecer sacrifício ao Senhor. Isaac chega numa altura e fala assim, pai, espera lá, nós esquecemos de algo. O que, meu filho, que nós esquecemos? Está aqui, tá a lenha está aqui a faca, o fogo está aqui, até o altar está aqui. Mas cadê o cordeiro? O que Abraão fala para ele? Isaac, meu filho, Deus, para quem? Para si. O sacrifício para quem que era? Para Deus. Então Deus vai prover para ele o sacrifício. Mas até então a ordem que eu tenho é, você é o sacrifício. Amarrou as mãos de Isaac, colocou Isaac sobre o altar. E quando ele levanta o cutelo, simplesmente Deus brada, basta, pois agora você entende o que é fé. Sei que você não me negasse o teu único filho. A fé, gente, ela vai além do simples ato de obediência. Eu sempre digo o seguinte, a pessoa que obedece, se ela obedece por lei,
está cega, ela faz por medo. Mas quando ela obedece por fé, ela faz diferente do medo, ela faz por prazer. E ela crê na ação de Deus. Ela crê que Deus é capaz de fazer a diferença na vida dela. Deus providenciou para si um cordeiro. Estava lá um animal perfeito, preso pelos chifres, num arbusto, e Abraão pegou aquele animal e sacrificou ao Senhor. A promessa conclui-se na pessoa do Senhor Jesus Cristo. Pois assim como Abraão teve fé em confiar ao longo dos seus 25 últimos anos, ou 40 anos de vida que ele teve, você também crê. Você crê, não olhando como Abraão olhava para frente, mas você também crê, olhando, agora de uma certa maneira, olhando para trás, no sacrifício que foi feito lá na cruz do Calvário. Você crê de que Deus foi suficientemente capaz de mandar Jesus Cristo, mandar o seu único filho para morrer no teu lugar, para que a tua vida fosse salva de uma condenação eterna. Você crê de que os seus pecados também são perdoados e completamente perdoados por uma única ação, não tua, mas a ação da pessoa do Senhor Jesus Cristo, quando Ele assume a cruz do Calvário. Você crê de que Deus, Criador dos céus e da terra, também criou você e formou você, e fez de você uma pessoa diferenciada neste mundo, apesar de pecado, para que a sua vida fizesse a diferença. Assim como Abraão creu, você também tem que crer, apesar das lutas. A sua fé tem que ser construída gradativamente. Você vai se envolvendo com Deus à medida que você vai conhecendo Ele. Abraão cria, você crê, e é por conta disso que nós estamos aqui, e somos chamados exatamente como filhos da pessoa do Senhor Deus. Mas também, verso 24, por nós, a quem será tomado conta, os que cremos, naquele que dos mortos ressuscitou a Jesus, o nosso Senhor. Nós confiamos no poder de Deus, como Abraão confiava, só que diferente. Abraão não tinha uma prova plausível da ação de Deus. Abraão só confiou na palavra de Deus. Eu e você, eu acabei de dar aula agora falando sobre a pessoa do Senhor Jesus Cristo. Eu e você, nós olhamos não apenas para as Escrituras, mas nós olhamos para a história. E a história diz, sim, houve um homem que veio, um homem semelhante a mim e a você, que sim, executou milagres, que sim, assumiu uma cruz do Calvário, que sim, morreu, e foi dado como comprovado. O seu corpo não está lá. É histórico isso. Você não tem apenas uma questão religiosa, um pastor de terno e gravata que acha que pelo fato de estar assumindo um púlpito pode falar o que convém, o que não convém ao seu coração, porque tem autoridade. Não é isso. Não sou eu que estou dizendo, é as Escrituras que está dizendo exatamente isso. Você crê num Deus que faz a diferença, amém? Num Deus que não só simplesmente está escrito num papel, mas num Deus que mostrou ao longo da história a sua atualidade, a sua geração. Num Deus que mudou esses conceitos, que mudou a história de muitas pessoas. Você crê num Deus que sim, foi capaz de abrir o mar vermelho lá atrás com o povo de Moisés, mas num Deus que é capaz de perdoar os teus pecados. E de chamar a atenção de que você, colocando a sua confiança na pessoa do Senhor Jesus Cristo, você tem plena harmonia com a pessoa de Deus. Você crê. Você crê. Simplesmente assim. Pastor, mas se eu preciso fazer tal coisa? Não. Ah, mas então eu preciso estar no culto? Não. Preciso entregar o dízimo? Não. O que eu preciso fazer? Você só precisa crer. Ah, mas e essas coisas? É o resultado da sua fé. É o resultado. Você crê? Creio. Quais são os resultados que a sua fé vai propor? É o que Tiago vai chamar a atenção. Uma fé verdadeira vai envolver ações. Qual foi o resultado da fé de Abraão? Abraão foi capaz de fazer coisas grandiosas. Mas por quê? Porque cria. Simples assim. Abraão foi capaz de fazer coisas grandiosas. Só porque cria.
Nós não temos nenhum relato de milagre na vida de Abraão. Nós não temos nenhum relato sobrenatural de circunstância extraordinária na vida de Abraão. O que nós temos é um homem de 75 anos, que por uma razão ou por outra, a Bíblia não diz, simplesmente diz que ele era idólatra, filho de pai idólatra, deixa Ur dos Caldeus, se aventura em caminhar em busca da promessa de Deus, crê completamente nisso, confia completamente nisso, tem sua vida alicerçada por isso, e se deixa levar na confiança da pessoa de Deus. Você, olhando para você agora, para você, o que mantém você firme? São os resultados da sua fé? Ou é o Deus que você serve? O que mantém você firme? O que faz com que você caminhe dentro dessa perspectiva? É o milagre que você espera? Ou é o Deus do milagre que pode operar? Porque se for o milagre que você espera, eu garanto para você, talvez você passe aqui mais 1 ano, 2 anos, mas se o milagre não acontecer, você vai embora. Mas se for no Deus do milagre, você dura a vida inteira. E se for possível, você até morre, confiando no milagre, no Deus que é capaz de fazer. Porque eu não olho as circunstâncias, eu olho o que Deus fez. Eu olho o amor de Deus, eu contemplação de Deus. Eu não sei como que está a tua vida, eu não sei como é que você está direcionando o seu andar, mas eu sei que você pode mudar tudo isso, quando em vez de olhar para as circunstâncias, você olhar para o Deus que está acima das circunstâncias. Abraão olhava para o Deus que estava acima das circunstâncias. E sabe o que diz Gênesis capítulo 15, versículo 6? Vamos lá rapidinho. E creu ele no Senhor, e isto imputou-lhe por justiça. E creu ele no Senhor, e imputou-lhe isto por justiça. Abraão creu, e foi declarado justo. Eu creio, e a palavra de Deus me disse, sou declarado justificado. Amém? À noite, pela graça de Deus, nós vamos ver o que essa justificação traz. Nós vimos como ela começa, onde você está, o que Deus olha para você, o que Deus vê você fazendo, a maneira como que Deus age em ira, em demonstrar sua ira ao mundo, aos que vivem impiamente, aos que vivem em hipocrisia, aos que vivem distante. Nós vimos tudo isso. Mas nós também vimos que na justiça de Deus, na ação de Deus, mas agora manifestou-se a justiça de Deus. Deus muda quando você olha para Ele com estado de fé. E o olhar da justiça pela fé faz a diferença na vida do ser humano. A fé não salva. E eu quero deixar bem claro isso. A fé não salva. O que salva? Pela graça? Vocês não conhecem o texto? Pela graça? Isso não vem de vocês, mediante a fé. A fé não salva. Ela é o meio pelo qual você pode se agarrar à graça de Deus. A salvação é pela graça. Não é pelo meu mérito. É pelo que Deus fez. Pela graça, sois salvos. Efésios 2:8, Mateus. Pela graça, sois salvos. E isso não vem de vós. Não vem do homem, para que o homem não se glorie. Vem de Deus. Amém? Deus bendito, muito obrigado pela tua grande graça. Obrigado porque fomos motivados hoje pela manhã
a crer, tão somente crer. Não olhar as circunstâncias, não se deixar levar pelos momentos, não se deixar abater, ó Deus de amor, pelas tristezas e pelas frustrações. Simplesmente crer. Como o Senhor viu Abraão crendo, nós também somos desafiados por um ato de fé a olhar para a pessoa do Senhor Jesus Cristo e crer. Crer de que em Cristo somos declarados justos. Crer que em Cristo nós temos a nossa vida pautada em uma vida transformada gradativamente. Crer de que em Cristo nós estamos bem com o Senhor. Crer de que em Cristo nós podemos estar juntos cultuando ao Senhor. Deus de amor, ajude os meus irmãos nas suas lidas diárias. Pois, ó Deus de amor, a cada um aqui tem a sua lida particular. Às vezes é casamento, às vezes é trabalho, às vezes é uma questão financeira, às vezes é uma questão de criação de filhos, às vezes, ó Deus de amor, é uma questão simplesmente de autoexistência. Puxa, saber o que eu vim fazer neste mundo. Mas ajude a cada um nas suas limitações, nas suas fragilidades, a crer e a confiar, ó Deus de amor, na promessa que o Senhor tem para a vida de cada um. Pois, ó Deus de amor, tal promessa na salvação o Senhor já nos deu, através da pessoa do Senhor Jesus Cristo. Cremos de que Ele é suficiente para fazer muito mais do que nós pensamos ou imaginamos. E o que nós pensamos e imaginamos não chegava na salvação. A salvação é o bem mais precioso que temos. Por isso, ó Deus de amor, o Senhor fez diferença. O Senhor fez maravilhas nas nossas vidas. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém e amém.